Pessoal, dando sequência então nossas aulas sobre quinidários, nós vamos fazer a resolução dos exercícios de aplicação dos módulos 11 e 12 da apostila de vocês, tá? Frente 241 de Biologia, certo? O primeiro exercício aí, então, vai falar sobre... vai ser de alternativa, né? Ele vai dar quatro afirmativas para nós analisarmos e depois escolher uma opção dentre as afirmações ali de A e, certo? A primeira alternativa, ou a primeira afirmativa, na verdade, vai falar que a maioria dos quinidários é encontrada em ambiente aquático, sendo poucas as espécies de hábitat terrestre, as quais são representadas somente por pólipos. Nós vimos na nossa aula, né, que esses organismos, os quinidários, eles são exclusivamente aquáticos, tá? Então, não tem nada a ver as medusas serem aquáticas e os pólipos serem terrestres, alguns deles. Não existem quinidários terrestres, tá? Essa afirmativa está incorreta. Se a gente for lá nas alternativas, nós podemos eliminar das 5, 4, restando somente a opção C, né? Uma vez que a alternativa, a afirmativa número 1 está incorreta, tá? Mas vamos ler as outras para a gente analisar. Os quinidários são urticantes e para isso dispõem de baterias de células especializadas chamadas quinidócitos, que quando tocadas eliminam toxinas na água, tá? É verdadeiro, eles são urticantes, eles liberam, né, essa toxina que pode causar desde uma leve coceira, né, uma leve alergia, queimaduras e, em casos, dependendo do organismo, pode causar paralisia e o óbito. Então, é uma toxina que é neurotóxica, tá? O que me incomoda aí nessa afirmação é só eliminam toxinas da água. A gente viu na nossa aula que essa toxina fica dentro, né, fica no nematocisto, dentro do quinidócito ou quinidoblasto, tá? E como ele é colocado, né, no tecido do organismo que toca ali, do animal que toca a água viva ou algum outro quinidário, né, por meio do filamento que a gente tem dentro desse nematocisto, tá? Então, não é exatamente na água, tá? Mas como a gente não tem outra alternativa, né, a gente vai considerar que está correto. O terceiro, entre os quinidários, encontramos duas formas diferentes conhecidas por pólipos, animais sésseis e medusas, animais que nadam livremente. Isso é verdade, nós vimos que nós temos esses dois tipos, né, morfotipos, os pólipos que são fixos e as medusas que são os animais que são considerados livres, com o representante principal a água-viva, né? Então tá correto. Depois, a última, nos animais quinidários, os tentáculos localizados ao redor da boca servem tanto para a defesa do organismo quanto para a captura de alimentos. Isso é verdade, nós vimos que nesses tentáculos estão repletos de quinidócitos ou quinidoblastos que vão ter a função de defesa e captura e auxiliar na captura de alimentos, né? E os tentáculos auxiliam nas duas funções também. Beleza? Então é uma questão bem tranquila, dá para eliminar de primeira. Na segunda, uma questão aberta, vai falar que entre os quinidários podemos observar duas formas diferentes para o corpo, como são mostradas nos esquemas a seguir. Uma com a boca voltada para cima e o 2 com a boca voltada para baixo. Como são chamadas as formas 1 e 2, dê exemplos de animais para cada uma dessas formas. Então, nós vimos na nossa aula que a forma 1 nós chamamos de pólipo, cujos exemplos podem ser a hidra, a anêmona, os corais, certo? Enquanto que a forma 2 é uma forma que a gente chama de medusa ou medusoide, onde o principal exemplo que nós temos é a água-viva, certo? B.
Como ocorre o processo de alimentação nesses animais? Então, aqui a gente tem que descrever de uma forma que fique didática para explicar uma sequência de eventos que acontecem para a alimentação, certo? Então, uma resposta possível seria que quando pequenos organismos como peixes ou crustáceos tocam nos tentáculos desses quinidários, ocorre a liberação de toxinas por meio dos quinidócitos, que paralisam esses organismos. Tá? A presa é levada à boca e chega até a cavidade gastrovascular, onde sofre a digestão que a gente chama de extracelular, fora da célula. Tá? Lembrem-se que a presença dessa cavidade é uma novidade evolutiva do grupo, né? São os primeiros organismos a ter essa cavidade. Depois, em seguida, os nutrientes são absorvidos e vai ocorrer a digestão intracelular. Então, eles vão absorver esses nutrientes e continuar a digestão para que os nutrientes se transformem em partículas menores, né? E possam ser utilizados no metabolismo do organismo, certo? Os quinidários possuem um sistema digestório incompleto, ou seja, não há presença de ânus. Então, os resíduos são eliminados pela boca. Né? A gente diz que tem o sistema digestório incompleto porque eles não têm o ânus, então eles vão se alimentar através da boca, vão armazenar esse alimento nessa cavidade gastrovascular, essa cavidade digestória, vai ocorrer digestão extracelular e o resíduo dessa digestão vai ser eliminado pela boca novamente. Tá? Também uma questão bem tranquila. Passando para o módulo 12, mais uma questão de alternativa, tá? Onde o enunciado vai dizer que os quinidários representados em parte pelos corais e águas-vivas são animais encontrados em grande abundância nas águas quentes dos mares e oceanos do nosso planeta. A seguir são feitas considerações a respeito desses animais. 1. Alguns representantes dos quinidários apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese, sucedendo-se reprodução assexuada e sexuada. É verdadeiro, né? A gente chama de alternância ou metagênese a alternância entre as fases de pólipo e medusa, onde tem a alternância também de reprodução sexuada. No caso, a medusa vai realizar a reprodução sexuada, né, com troca de gametas, com aumento da variabilidade, enquanto que os pólipos vão fazer a parte da reprodução assexuada, vão gerar cópias, né, clones dos indivíduos sem a presença de gametas e também, como são geneticamente idênticos, a gente não tem variabilidade, tá bom? Então, tá verdadeiro. 2. No ciclo de vida com alternância de gerações dos quinidários, as medusas assexuadamente originam os pólipos, que por sua vez originam as medusas sexuadamente. É o que eu acabei de explicar na primeira, né? Na verdade está o oposto. Nas medusas a gente tem a parte sexuada, enquanto nos pólipos a gente tem a parte assexuada, tá? Então está incorreto. Então, vamos analisar as alternativas por enquanto. A 1 está correta, a pode ser, a B não porque contém A2, a D não porque tem A2 e a E não porque tem A2. Né? Então nós ficamos entre a A e a C. Vamos ler a 3 para chegar no resultado. Nos corais, a forma de reprodução mais comum é o brotamento, uma reprodução assexuada que origina organismos geneticamente idênticos. Sim, é verdadeiro, né? Os corais, a forma de reprodução mais comum é o brotamento. O brotamento é tipo de reprodução assexuada que vai gerar indivíduos geneticamente idênticos. Então, a nossa resposta é a C. Na questão 2, nós temos mais uma questão aberta que vai mostrar um ciclo de vida de um quinidário, né, com a presença da alternância aí de gerações, tá? Que nós discutimos na outra questão. Então, ele vai ter o 1, que a gente observa que é um pólipo, né? O 2, que são medusas, a fecundação e a formação da plânula, né? E depois a fixação dessa plânula
no substrato e aí vai ocorrer a formação de um novo pólipo. Tá? Então, que nomes genéricos as formas 1 e 2 recebem? Qual o nome do fenômeno que ocorre nesse ciclo envolvendo as formas 1 e 2? Então, os, os nomes das formas 1 e 2 são pólipos e medusas, respectivamente. Né? O número 1 é o pólipo, o número 2 é a medusa. E o fenômeno que é representado pela transição entre essas formas, nós chamamos de metagênese ou alternância de gerações. Tá? Na alternativa B, que tipos de reprodução as formas 1 e 2 apresentam? Nós vimos então na nossa aula, nessa questão e na questão anterior, que os pólipos, que são representados pelo número 1, eles vão fazer a reprodução assexuada, enquanto as medusas, representadas por 2, vão fazer a reprodução sexuada, com troca de gametas e com aumento da variabilidade genética. Tá bom? Por último, o último exercício do módulo 12, ele vai falar que diversos quinidários apresentam duas formas em seu ciclo. Sobre esses quinidários, assinale a alternativa correta. Então, A. O pólipo é assexuado e a medusa sexuada. Nós vimos nas duas questões anteriores que essa alternativa é verdadeira, né? Então, podemos assinalar. Vamos ler o restante e ver o que está errado. O pólipo se reproduz por meio de gametas. Se é assexuado, não tem gametas, então já pode parar por aí, tá? Só vamos ver se tem mais alguma coisa errada. Enquanto a medusa apresenta reprodução por brotamento ou estrobilização, tá? Então, na verdade, a parte do pólipo reproduzir por gametos está errado e a medusa por brotamento ou estrobilização, que são formas de reprodução assexuada, também está incorreto. C. As medusas originam uma larva chamada anfiblástula, que se desenvolve como outra medusa. Aí, anfiblástula, nós vimos que é uma larva que ocorre nos poríferos, tá? E a larva dos quinidários se chama plânula, tá? E outra coisa incorreta é que ela se desenvolve em um pólipo posteriormente, não em outra medusa, tá? D. Pólipo e medusa têm células urticantes, os coanócitos. Quando ele está se referindo a pólipo e medusa como quinidários, eles vão ter sim células urticantes, mas que se chamam quinidoblastos ou quinidócitos. Os coanócitos são as células que estão presentes, né, nos poríferos também, certo? Então está incorreto. E as medusas têm sistema digestório completo e os pólipos incompleto. Medusas e pólipos, enquanto quinidários, têm o sistema digestório incompleto, tá? Somente com a presença da boca, cavidade gastrovascular, não tem ânus, então é incompleto, certo? Então, essas foram as questões para os módulos 1 e 12, 11 e 12, perdão, e vocês podem fazer a correção por meio desse vídeo, certo? Até a próxima.